Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Redux Toolkit. Então a gente vai entender como usar o Redux, né? Basicamente quem ainda não entende muito ou não aprendeu, né, como utilizar o Redux do zero, vocês vão conseguir associar e entender melhor como criar uma estrutura do Redux do zero aqui usando o Redux Toolkit. E também a gente vai entender quais são as diferenças, né, do Redux tradicional, que a gente usa criando tudo do zero mesmo, sem nenhuma biblioteca auxiliar, e quando a gente usa o Redux Toolkit. Então esse vídeo ele vai ajudar tanto quem está começando do zero no Redux, quanto também quem já sabe o Redux, mas utiliza ele de uma forma mais tradicional, sem nenhuma biblioteca auxiliar para complementar isso. E falando um pouquinho sobre o Redux Toolkit, o que ele traz de vantagem para nós? A própria documentação dele traz algumas coisas bem legais aqui para a gente. Ele torna, né, a criação do Redux mais simples, ele também torna mais otimizada a criação do Redux, a gente não precisa codar tanta coisa do zero, criar muita coisa repetitiva do zero. Ele traz alguns pontos de código mais prontos, alguns métodos que vão nos ajudar a cortar caminho, né, e fazer a criação de toda a estrutura do Redux mais rapidamente, que é um dos principais pontos hoje que a gente leva mais tempo, né, a gente fica muito tempo criando toda aquela estrutura do Redux do zero. Ele vai trazer também a ideia da gente ter slices, ou seja, pequenos pedaços em que a gente pode trabalhar com a manipulação do nosso estado, isso dentro dos reducers, então isso aqui vai ser algo muito importante, que vai nos ajudar a cortar bastante caminho e vai otimizar e melhorar o nosso código também. E ele é muito efetivo, né? A gente vai trabalhar mais com menos código, segundo a própria documentação nos traz aqui. E para a gente dar o start, né, para a gente possa fazer o start, tem todo o passo a passo aqui na documentação para vocês criarem uma aplicação do zero. Eu já tenho a minha aplicação do zero criada aqui, tá? Então tem uma aplicação aqui utilizando o Vite e ela está em TypeScript. E basicamente a gente vai usar esse projeto para fazer o passo a passo do zero. Então, bora lá, mas antes, não se esqueça, né? Se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva, é super importante para nós, né, a sua inscrição, para a gente poder acompanhar os conteúdos e tudo mais. Deixe seus comentários no vídeo, se vocês gostaram, o que vocês acharam da diferença do Redux para o Redux Toolkit, né, para quem trabalhava com Redux. E então, né, façam a inscrição no canal, deixem o like, deixem os seus comentários. E agora sim, então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre o Redux Toolkit nesse projeto. Beleza, galera, vamos lá então criar o nosso projeto. Como eu já tenho o projeto criado, né, eu vou pular esse passo aqui de criar um projeto do zero, certo? E aí eu preciso instalar as bibliotecas do Redux Toolkit para que ele possa funcionar. São duas bibliotecas que a gente precisa instalar, @redux.js toolkit, /toolkit, e o React Redux, né, que é a biblioteca necessária para trabalhar o Redux com React, beleza? Então, vamos fazer isso, vamos copiar aqui, vamos lá, vamos instalar a biblioteca do Redux Toolkit e vamos instalar também a biblioteca do React Redux aqui, beleza? Vamos dar npm install React Redux também, beleza. Bom, a partir desse momento a gente pode começar a montar a estrutura do nosso Redux Toolkit, do nosso Redux, do nosso projeto. Se vocês forem analisar aqui a documentação, né, basicamente ela tem um passo a passo, né, com a explicação dos principais pontos, né, da store, do reducer, da action, do que é um slice, caso vocês queiram utilizar também para realizar, né, a manipulação de informações assíncronas, que aí existe o Tank, né, o Redux Tank, que é uma biblioteca adicional, né, que permite a gente trabalhar com requisições assíncronas, com actions assíncronas. Então ele também tem aqui, né, a documentação para como trabalhar com isso. E também o, né, o Use Dispatch, Use Selector, que tudo isso a gente vai estar usando aqui no nosso projeto. Só a partezinha do tanque que a gente não vai abordar, mas é um pontinho bem rápido, né, de abordar, que é trabalhar com promises, que vocês podem olhar aqui na documentação também. Beleza? Então, se vocês seguirem aqui, tem todo o passo a passo, tem o tutorial overview, quick start, para vocês trabalharem aqui ó, com TypeScript também, ele tem um quick start, que é o que a gente vai fazer aqui também. Então, é super legal, né, a gente poder estar vendo que tem a documentação. Eu vou seguir mais ou menos aqui o exemplo, né, um pouco desse exemplo aqui, né, não necessariamente 100% desse exemplo aqui, para que vocês possam entender melhor, né, como fazer o uso do Redux no projeto de vocês. Então vamos lá, vamos criar um contador para isso. E aí então, nosso primeiro passo, né, é fazer o seguinte. A gente precisa trabalhar com a ideia de que a gente tem
um Redux no nosso projeto. Então eu vou criar dentro da pastinha source, aqui, uma pasta chamada Redux. E dentro dela eu vou fazer toda a configuração da estrutura do Redux. Então a gente deixa separado formalmente aqui, é super importante. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui as nossas actions, então vou ter uma pastinha para as actions. Eu vou criar uma pastinha também para os meus reducers, tá? E vou criar uma pastinha também para... Uma pastinha não, né? Na verdade um arquivo para o nosso store.ts. Para quem está vendo pela primeira vez, né, a store é o local onde a gente armazena, né, todas as informações globais do nosso projeto, né? O Redux basicamente ele permite, né, o compartilhamento de informações globais em todo o nosso projeto, ou seja, os nossos componentes, qualquer componente aqui que seja, né, filho do app ou o próprio app, ele vai ter acesso às informações compartilhadas, tá? Tanto informações quanto métodos, né? A gente pode estar compartilhando tanto valores, informações quanto métodos, tá? Então ele vai concentrar todos esses dados, né, esses elementos na Store, que é o nosso grande banco de dados, digamos assim. E as actions e os reducers basicamente são os meios, né? A gente vai ter, por exemplo, um botão onde a gente vai clicar para incrementar o nosso contador. A action é a ação que é disparada para fazer o incremento desse contador lá no estado global. E quem que faz esse processo de receber esse pedido da action e trocar o valor no nosso estado global para adicionar mais um, por exemplo? É o reducer. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia que a gente tem. A gente tem uma ação que é disparada, que é a nossa action. Ela faz um pedido para que alguma informação provavelmente seja alterada no nosso estado global, e quem altera o nosso estado global é o reducer. E esse estado global está, né, inserido dentro da Store. Então, basicamente, essa é a nossa estrutura padrão que a gente tem quando a gente utiliza, né, basicamente o Redux. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Né? A própria documentação já traz pronta, aqui eu vou pegar aqui na outra aba, como configurar a Store. A Store praticamente é uma receita de bolo, você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque nesse momento a gente não está usando o Redux Tank, não está usando nada além disso, e a gente tem aqui basicamente a ideia de estar trabalhando com o quê? A gente vai criar uma Store, que basicamente é o local onde vai ficar armazenados os elementos, né, do nosso estado global. E aí eu tenho que configurar essa Store. Então é por isso que eu faço a importação do Configure Store aqui do Redux.js Toolkit. Então isso aqui já é algo específico do Redux Toolkit. Para quem trabalha com Redux tradicional vai ver que isso aqui já é diferente, né? A gente não importa isso, a gente importa lá o Create Store do Redux. Então essa aqui já é a primeira diferença do Redux Toolkit. E aí eu faço a configuração da minha Store, onde eu tenho que passar o meu Reducer. O meu Reducer, né, eu vou deixar ele aqui ó, com o nome de Reducer, né, eu vou criar um objeto. E nesse objeto eu vou passar aqui o Reducer, tá? E esse Reducer, na verdade, vai ser o Root Reducer, que é um Reducer que vai conter, né, todos os Reducers que a gente for criar no nosso projeto. Ele está dando erro aqui justamente porque a gente não tem nenhum Reducer, né, criado ainda no nosso projeto. Então a gente precisa fazer isso agora, beleza? A gente exporta a Store aqui, tá? Deixa certinho exportando ela, que a gente vai precisar chamar ela depois. E está pronto. Já configuramos a nossa Store, isso daí, tudo certo. Eu estou importando aqui a pasta reducers, ou seja, eu vou ter que ter um arquivo aqui index.ts para que eu possa configurar, né, e importar o arquivo principal da pasta reducers. Então o que eu vou fazer? Na pasta reducers eu vou vir aqui, vou colocar index.ts e aí ele vai agora importar, né, do nosso reducer. Então vocês vão ver que agora ele vai estar importando daqui. Importando daqui, beleza? E o que a gente vai ter nesse reducer? Basicamente no arquivo index vai ser o local onde eu vou combinar todos os reducers que eu tenho. E aí a documentação também traz isso pronta para nós. E basicamente é, né, um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. O que a gente faz? Quando a gente trabalha com vários reducers, né, mais de um reducer na nossa aplicação, é tradicionalmente feito a combinação desses reducers para que eles virem um só, um grande objeto. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar o Combine Reducers do Redux e aqui a gente vai criar o nosso Root Reducer, que basicamente é ele que está sendo exportado e chamado aqui. Ó. Tanto que vocês podem ver que o arquivo já não dá mais erro na Store, já está pronto, porque ele já reconheceu ali que tem o Root Reducer. Então esse Root Reducer basicamente ele é a combinação de todos os reducers que eu vou ter no meu projeto. E onde que eu coloco os reducers que eu vou ter no meu projeto? Eu importo eles ali em cima e coloco os reducers aqui. Beleza?
E além disso, né, quando eu faço, né, a criação desses reducers e chamo eles na minha store, eu crio um estado global, né, composto por todos os elementos de cada reducer. Esse estado global, basicamente, eu preciso tipar ele, né, eu preciso criar uma tipagem. A tipagem ela pode ser feita manualmente, né, eu posso pegar e tipar ela especificamente, né, criar uma tipagem específica para ela, descrever todas as propriedades, elementos, tudo. Ou eu posso utilizar esse recurso do return type aqui, né, que é um recurso do TypeScript, que ele basicamente vai pegar a tipagem que tem dentro do root reducer, então ele vai identificar a tipagem que tem dentro do root reducer, que basicamente é toda a estrutura, né, de tipagem do nosso estado global, e vai retornar o tipo dessa tipagem. Então ele vai retornar o tipo dessa tipagem pegando a tipagem do root reducer, beleza? Então aqui nesse root state eu tenho já a tipagem da estrutura do meu estado global aqui que eu peguei através desse recurso. Essa é uma forma mais genérica de fazer, mas funciona bem, então é bem legal também. E aí eu exporto o meu reducer. Por enquanto a gente não tem nenhum reducer ainda criado, a gente vai criar em seguida, mas basicamente é essa estrutura, a receitinha de bolo também. Depois só vamos adicionar reducers aqui e importar eles aqui. O resto já está pronto. E para fechar, né, a nossa estruturação, né, a nossa primeira parte da criação dessa estrutura do Redux com o Redux Toolkit, eu preciso criar as minhas actions. Basicamente as minhas actions, eu vou criar um arquivo aqui index.ts, e aí para criar as actions no Redux Toolkit, eu teria que fazer, se eu fosse fazer no Redux tradicional, vários passos aqui, teria que fazer um monte de coisinha, criar action, criar o type dela, criar o payload se eu quisesse passar, receber por parâmetros valores, enfim, teria várias coisas que eu precisaria fazer. Nesse caso aqui, o Redux Toolkit começa a cortar caminho também, né? Ele começa a otimizar o nosso código. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar um create action, que vem do próprio Redux Toolkit. E aí, para que eu possa criar as minhas actions, eu vou criar aqui, ó, export const, e aí eu crio a minha primeira action. E aí é o momento em que eu preciso entender quais ações que eu vou ter. Como eu quero ter um contador que eu quero clicar num botão e ele soma mais um, ou eu quero clicar num botão e ele diminui um, eu vou ter então dois botões. Um dispara um incremento, que soma mais um ao meu valor atual, e outro é um decremento, né? Ele reduz um do meu valor atual. Então eu preciso ter duas ações, uma para incrementar e outra para decrementar o meu valor. Então eu vou criar a primeira ação, que é para incrementar, vou deixar em inglês aqui, increment, beleza? E aí o que eu faço? Eu pego aqui, ó, create action, e aí eu passo uma tipagem para essa ação. Como os meus valores eles são de incremento, eu vou receber um valor para somar mais um, ou seja, eu vou receber quanto que eu quero somar, que é 1. O que eu vou fazer? Eu vou ter um número, ou seja, eu vou estar recebendo um número para fazer a soma, beleza? Então a minha action vai receber um valor, né, e vai ser do tipo number aqui. E aí entra um ponto importante que é qual que vai ser, né, a associação, né, o type que eu vou dar para essa action, que é uma identificação que eu vou ter para ela. Basicamente essa identificação ela vai passar pelo reducer e pela action que eu vou estar trabalhando. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou estar aqui colocando o nome do meu reducer, que vai ser counter, a gente vai criar em seguida esse reducer e vai ter o nome de counter. E basicamente eu vou ter a ação, né, que eu quero chamar aqui, que é o increment. Então eu tenho esse padrãozinho onde eu tenho o nome do reducer, que a gente vai criar em seguida, e o tipo da ação que eu quero disparar, que é o incremento aqui. E aí, para mim fazer uma segunda action extremamente similar, vou fazer o decremento, né, redução do valor, e aí eu também vou estar recebendo um número, né, vou diminuir um valor x, e eu vou ter o counter, também que é o meu reducer, e eu vou ter aqui decrement. Beleza, então agora eu tenho, né, o type dessa action, que basicamente o type dela é counter barra increment, onde esse counter é o nome, né, que eu vou estar dando ao meu reducer ali, e aqui é o tipo, né, da ação que eu estou fazendo, que é incremento ou decremento. Basicamente é isso daí, tá? A gente já tem uma estrutura muito legal, praticamente pronta, para a gente trabalhar com o nosso Redux no nosso projeto. Mas tem um pontinho antes da gente começar a criar o reducer e criar o componente e as ações para fazer funcionar, tem um pontinho super importante que é quando a gente trabalha com React, eu preciso também dizer que eu vou ter um provedor, vou estar provendo informações globais para os meus componentes filhos.
Então aqui na main eu preciso vir aqui e fazer a declaração disso. Eu preciso dizer que eu vou ter um provedor global e que esse provedor global eu vou estar, né, trabalhando com a ideia de fazer com que ele tenha, né, acesso a esses dados globais. Então o que a gente precisa fazer aqui? Basicamente, se a gente for olhar aqui na própria documentação, né, deixa eu ver aqui para baixo, ó, ele me traz aqui a ideia para a gente trabalhar com isso. Deixa eu me lembrar aqui, acho que no Quick Start ele já está aqui. Aqui, ó. Ele traz o que a gente precisa fazer. Basicamente, a gente precisa importar a nossa store que a gente criou e a gente precisa ter o provider do React Redux para dizer quem é o nosso provedor de dados, de informações, né, elementos globais que eu vou estar compartilhando. Então, o que eu faço? Basicamente, eu venho aqui, importo, né, o meu provider do React Redux, import provider do React Redux. E eu vou importar a minha store também. Import store do Redux Store. E aí aqui dentro, envolvendo o app, ou seja, o app vai ter acesso e todos os elementos, componentes, filhos do app também vão ter acesso, eles vão ter acesso a esse provider, esse provedor de dados, onde ele vai ter uma store. E essa store é a nossa própria store que a gente acabou de criar. Aí eu fecho aqui e envolvo, né, o meu app aqui embaixo, beleza? Então agora, sim, eu estou dizendo que eu vou ter uma estrutura de Redux e que os elementos que vão estar sendo compartilhados de forma global vão estar acessíveis para o componente app e, consequentemente, todos os filhos do componente app. Ou seja, eu vou conseguir acessar, né, valores e métodos compartilhados de maneira global no Redux em cada um desses componentes. Pronto, agora sim a gente está com a nossa estrutura do Redux praticamente, né, finalizada, aquela estrutura básica. E aí eu preciso fazer as coisas mais específicas, que é criar um reducer que basicamente vai se comunicar, né, vai conversar com essas actions que a gente criou para fazer o processo de aumentar os valores do meu estado global, incrementar, ou reduzir os valores do meu estado, né, fazer o decremento dos valores do meu estado global. E eu também preciso criar, propriamente dito, o meu componente contador para estar em tela com aqueles dois botões para fazer isso, beleza? Então, dá uma segurada aí, respira, toma uma água, um cafezinho, assimila bem o que foi feito, né? Dá uma olhada de novo no vídeo se ficou alguma dúvida. E agora em seguida a gente vai fazer então essa segunda parte aí para finalizar a nossa estrutura do Redux. Beleza, galera, então agora a gente vai fazer essa parte final da estrutura do nosso Redux, que é fazer a manipulação dos valores, né, do contador propriamente dito, né? Esses valores do contador, eu vou ter um valor atual do contador, ele vai estar sendo salvo no estado global, e eu preciso fazer o processo de manipular esse valor no estado global para aumentar ele, se for um incremento, ou reduzir ele, se for um decremento, beleza? Então o que a gente precisa fazer? A gente criou a nossa estrutura da Store, tá? Temos a nossa Store criada, e estamos chamando os nossos reducers nela. Esses reducers, eles devem ser chamados aqui, mas a gente ainda não tem nenhum. Então agora chega um momento que eu preciso fazer, né, a criação desse reducer. No Redux Toolkit a gente tem um conceito de slice, de pedaço, que ele serve para fazer, né, o processo de manipulação dos valores do nosso estado global, que é como se fosse, né, uma analogia ao nosso reducer, né, específico que a gente cria, né, os nossos reducers que a gente cria na estrutura tradicional sem Redux Toolkit. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar aqui na pasta reducers um counter slicer.ts e é nele que eu vou fazer o processo de criação dos elementos que manipulam o meu estado global para modificar o valor do meu contador atual. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou ter que importar algumas coisas do Redux Toolkit, que basicamente é criar um slicer, tá? Então, eu crio aqui um slice, um pedaço, né, que ele chama, e eu também vou ter o Payload Action, né, que vai servir para a gente poder trabalhar com as nossas actions aqui. Bom, vamos lá, vamos pensar qual que vai ser o nosso estado global. A gente sempre precisa inicializar os valores, né, a estrutura do nosso estado global, tanto a parte de estrutura quanto a parte de valores. Então, eu preciso dizer que o meu estado inicial, né, aqui nesse reducer, que vai para o meu estado global lá, ele vai ter aqui um nome, initial state, e que esse initial state ele vai ter uma estrutura onde eu vou ter um valor, né, um value aqui, que ele vai iniciar como 0. Ou seja, o meu estado global ele vai trabalhar com uma estrutura nesse reducer, ou seja, nesse slicer, que ele vai ter, né, um valor, um value, com o 0 sendo o valor inicial dele.
Para que eu possa trabalhar com a ideia de tipagem aqui, né, eu estou com TypeScript, eu poderia tipar, né, esse initial state aqui. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e colocar, né, o counter type dele. E nesse counter type eu poderia dizer que ele vai ter um value e que esse value vai ser do tipo number, beleza? E aí eu venho aqui e coloco que a tipagem do meu estado inicial aqui nesse slice, eu quero colocar, né, de como sendo um counter type, beleza? Então, tá show de bola. Aqui eu coloquei slicer, né? Vamos trocar slice aqui, né? Com R a mais, slice, beleza? Slice ali, ok. Então agora eu tenho uma estrutura que eu quero trabalhar, né, de forma compartilhada, de forma global, que é uma estrutura que é um objeto que tem um value do tipo number com valor inicial 0. Beleza. Agora eu preciso criar o meu slice, o meu counter slice. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar const counter slice, vou criar o meu pedaço, que é para trabalhar com a ideia de manipular o meu contador no estado global, e eu vou dizer que eu estou criando então esse pedaço aqui. O que eu faço? Eu abro parênteses, eu abro chaves, e aqui dentro, agora, eu vou começar a trabalhar com a ideia de manipular o meu estado global, que antigamente, quem trabalha tradicionalmente com Redux, é o que eu fazia no Reducer propriamente dito. O que esse create slice faz e ele recebe? Basicamente ele recebe, né, o nosso nome, então a gente vai ter que passar um nome, né, para o nosso pedaço, ou seja, para o nosso reducer, né, para o nosso pedaço, para o nosso slice. A gente vai passar também o nosso estado inicial, então eu preciso passar o meu estado inicial, que a gente já tem ali, que é o initial state. E eu preciso passar quais são os reducers que eu vou ter dentro desse pedaço. Então, quando a gente trabalhava com a estrutura tradicional do Redux, a gente criava os reducers, recebia uma action, via qual que é o action type dela, o payload, etc. Aqui não, aqui a gente cria um slice, um pedaço, que recebe um nome, recebe um valor de estado inicial e recebe quais são os reducers inseridos nesse pedaço, que são responsáveis por manipular o meu estado global, que no nosso caso vai ser dois eventos, né? O evento de incrementar e o evento de reduzir os valores. Então vamos lá, vamos começar criando, ó, primeiramente o nome. O nome a gente já tem aqui, ó, eu dei o nome de counter, ó, então eu vou seguir usando aqui counter, que é o nome que eu dei aqui para esse pedaço, tá? Então ele vai estar sendo associado ali. O meu estado inicial, ele está aqui, ó, initial state, então eu vou colocar, ó, initial state é o meu estado inicial. E agora vem a parte onde eu vou colocar os meus reducers, que basicamente é os métodos que vão manipular o meu estado global aqui, que é o estado global que contém value sendo inicializado com valor 0. Pode ver que ele já parou de dar erro aqui, já está tudo certo, né? Falta a gente adicionar os reducers. Como eu falei, a gente vai estar diretamente ligado, né, os reducers às nossas actions. A gente tem uma action para incrementar e uma action para reduzir valores. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou criar um increment aqui, ó, então ó, counter, e agora sim, ó, increment aqui, ó. E aí esse increment ele vai ser, né, composto por uma estrutura que basicamente ela vai estar, né, trazendo a ideia de manipulação do meu value que está no meu estado global. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar dois pontos aqui, increment, e eu vou passar quais são os valores que eu vou estar recebendo. Basicamente eu vou estar recebendo dois valores aqui, que é o nosso estado, né, que eu vou chamar de state, e a nossa action, tá? Então eu continuo recebendo um estado e uma action para quem trabalhava tradicionalmente com isso. E essa action eu vou dizer que ela vai ser do tipo payload action, né? Tá aqui em cima, ó, payload action. Vou fazer a tipagem dela. E como eu vou estar recebendo, né, aqui nessa action um número, né? Eu vou dizer que vai ser do tipo number aqui, beleza? Então, consegui fazer a tipagem dessa action, belezinha. Vou vir aqui, vou colocar uma arrow function depois disso e vou abrir aqui as chaves. Aqui dentro, então, depois de receber esses parâmetros do meu estado e da minha ação que foi disparada, eu vou manipular isso daí, eu vou manipular esses elementos. Então o que eu vou fazer? Basicamente eu vou pegar o valor atual do meu estado, então eu vou botar state, ponto, e ele vai me dar acesso a esse value, que basicamente é o value aqui, ó. Eu estou acessando o meu estado aqui, que tem um value, né, aqui. E aí eu vou dizer que eu vou modificar o valor dele. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor atual dele e vou somar com o valor que eu vou receber ali a partir da action. Então ele vai pegar o meu valor atual, por isso esse mais igual, tá? Ele vai pegar o meu valor atual e vai somar junto com quem? Com o action.payload, ó.
E quem é que é o action.payload? É o valor que eu vou estar passando, né, que eu vou estar recebendo a partir do momento que eu chamar essa action. Quando eu chamar minha action, eu vou estar, né, disparando um valor que eu quero que ele some aqui, beleza? Então basicamente está pronto o nosso incremento. E depois disso eu posso fazer o processo de reduzir aqui, que é o decrement. E basicamente, ó, novamente, counter, decrement, tá? Vou até copiar aqui para não ter problema, decrement. E aí eu tenho aqui, ó, o meu estado, o meu action, o meu state. Só que agora, em vez de eu somar, eu reduzo o valor ali que eu recebi, beleza? Então, prontinho, tá agora feito aqui os nossos reducers que manipulam o nosso estado global aqui, que é o value iniciando com 0. Eu dei o nome para ele, o valor inicial, e agora eu preciso exportar isso aqui. Vou fazer aqui um export counter slice, beleza? E aqui embaixo, né, posso até colocar export default. E aqui eu vou colocar também o seguinte, eu vou exportar const, e aí eu posso exportar as minhas duas, né, os meus dois reducers que eu tenho aqui, que basicamente é o incremento e o decrement aqui, que basicamente eles estão vindo da onde, né? Eles estão vindo do nosso counter slice ponto actions. Então olha só que legal, ó. Eu consigo acessar aqui o meu counter slice e eu tenho acesso às actions, ao name, ao reducer, case reducers e o initial state. Então ele me dá acesso a todos esses elementos, essas informações aqui, ó. Então ele basicamente, o Redux Toolkit, ele concentrou todos os dados aqui que eu preciso ter para acessar nesse counter slice. Nesse caso aqui eu quero exportar as minhas actions para chamar elas, e aí eu estou exportando elas fazendo o processo de desestruturação já. Por que eu sei que é incremento e decremento? Porque aqui, ó, as minhas actions. Então está conectado essas actions com o meu slice e os meus reducers aqui, beleza? Então olha só, fiz esse processo aqui, criei agora todo o método que vai manipular, né, o nosso valor do estado global, que é o nosso value, e agora vem a parte final, que basicamente é trabalhar com a ideia de criar um componente que faça, né, o uso desses recursos. Então vou vir aqui, vou criar uma pasta components, e nessa pasta components eu vou criar uma outra pasta chamada counter. E nesse counter eu vou criar aqui uma ideia de ter um index.tsx, e aqui a gente precisa criar o nosso contador, beleza? Para que o nosso vídeo não fique tão, né, extenso, eu vou trazer o códigozinho aqui, né, que tem que fazer um pouquinho de código. E aí eu vou passar, né, o passo a passo aqui que a gente tem para trabalhar com ele. Basicamente eu vou estar usando duas coisas aqui, ó, o useSelector e o useDispatch. O que o useSelector faz? Basicamente o useSelector ele me dá acesso ao meu estado global. Eu consigo acessar as informações do meu estado global. Então esse valor aqui do value igual a 0, eu consigo acessar usando o useSelector. E o useDispatch, basicamente, ele permite eu fazer o disparo de actions. Ou seja, eu inicializo ele aqui, ó, useDispatch, e aí eu consigo fazer o disparo das actions, que são as actions que eu estou justamente importando aqui, ó. Eu exportei elas aqui, ó, as duas actions que eu tenho, e eu estou importando elas aqui, e eu consigo fazer o disparo delas, né, para manipular o meu estado global lá no meu reducer, usando o useDispatch. Então eu criei um componente chamado counter, e eu quero acessar o meu estado global. Vamos ver já o que está dando erro aqui. Eu chamo o useSelector, e sempre o parâmetro do useSelector ele me dá acesso ao estado global completo. Ou seja, de todos os reducers e os valores que eu tenho dentro desses reducers. Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou ter esse state, ele vai ser do tipo root state, que basicamente, né, é a tipagem do nosso estado global que a gente tinha visto antes aqui. E aí eu consigo fazer acesso aqui, ó, state é o nosso estado global inteiro, e aí eu preciso acessar, né, o nosso slicer aqui, ó, que basicamente o que a gente vai ter, né? A gente vai ter esse state aparecendo aqui. Ele está dando um errinho porque ele não está encontrando, né, o nosso estado aqui, ele não está, né, conseguindo encontrar qual que é o nosso estado global. E eu já sei qual que é o problema agora. E aí então, galera, para a gente ter o acesso, né, ao nosso estado global aqui, né, ele está dando erro, por que ele não está aparecendo? Basicamente porque dois pontos que a gente precisa ajustar aqui, ó.
No counter slice eu preciso vir aqui, ó, antes a gente tinha exportado assim, e eu preciso basicamente colocar o seguinte, counter.reducer. Eu preciso dizer que esse counter slice eu vou estar exportando o reducer dele, né, todo o processo ali do reducer. E aí se eu estou exportando o reducer dele, eu preciso chamar esse reducer, né, porque eu criei uma estrutura para combinar todos os reducers que eu tinha. Então onde que eu faço isso? Aqui no index, dentro do reducers, eu venho aqui e importo ele, né? Então o importante é fazer isso, ó, import counter slice, ele vai estar pegando o reducer, e aí aqui dentro eu chamo, ó, counter slice aqui, ó. Agora sim, ó, agora ele está pegando, né, nosso reducer e combinando, né, com outros reducers que eu poderia ter aqui. Então se eu quiser ter mais reducers, eu importo e vou colocando aqui, vírgula e vou colocando. Agora sim, agora eu combinei, né, tá na minha combinação de reducers o meu counter slice, né, eu exportei aqui o ponto reducer, então é importante ressaltar isso. E aí sim, aí quando eu vim aqui agora, ele vai conseguir, né, ter ideia de qual que é o nosso estado global, quais são os reducers com a estrutura de informação do meu estado global. Então eu vou vir aqui, vou dar um state, e aí sim, ó, agora aparece, ó, counter slice, né, o reducer, e aparece a estrutura do meu estado global dentro desse counter slice que é value. Ou seja, eu estou acessando, né, o reducer counter slice, e dentro desse reducer counter slice eu estou acessando a informação global compartilhada que é o value. Pronto, agora sim eu tenho aqui o meu valor atual, que inicialmente, né, no início ele vai ser sempre 0. Beleza, então já entendi que o useSelector me dá acesso ao estado global, a estrutura do reducer, a estrutura de valores, e que eu consigo acessar esses valores assim. Como que eu faço para manipular eles? Aí entra o useDispatch, que é um hook que ele vai ser inicializado aqui, vai ficar no dispatch, e aí eu consigo através dele disparar as ações, as actions, que foram importadas aqui. Então qual que é a lógica que a gente tem aqui? A gente vai ter um botão para incrementar os valores, então ele vai somar mais um no valor atual, e eu tenho um botão aqui para reduzir os valores, ele vai fazer o decrement, que é reduzir menos 1, né, tirar 1 do valor atual. E aqui, basicamente, é o meu counter, que é a informação atualizada do meu estado global, lá do meu counter slice que eu peguei, que vai estar sendo mostrada aqui. Então, quando eu clicar no increment, ele vai fazer o quê? Ele vai disparar uma função handle increment e ele vai chamar, né, a action, vai disparar a action increment, passando o valor 1. Quem faz esse processo de disparar a action é o dispatch. Então o dispatch dispara a minha action chamada increment passando o valor 1. Qual que é todo o fluxo que acontece? Vem aqui, né, pega essa action, né, criada, recebe o valor número 1, né, essa action aqui, ó, que está sendo referenciada, e ele vai vir aqui, ó, no counter slice, vai pegar, vai ver que é uma action com name counter, tá? Então tá aqui, ó, counter, beleza, vai entrar aqui. E aí nesse counter ele vai verificar que eu tenho o tipo increment. Ele vai vir aqui nos reducers e vai ver, ó, essa aqui, increment. Ele vai pegar o estado global inicial aqui, que é o valor 0, value igual a 0, e vai pegar qual que é a action, ou seja, qual que é o tipo de action que a gente está recebendo aqui. A gente está recebendo uma action que vai ter um payload, ou seja, que é esse valor aqui, ó, que é 1. E aí nesse valor 1 que ele recebe dentro do payload, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, né, esse valor 1, então esse action.payload é nada mais do que o nosso valor 1, e vai somar com o nosso estado global, ou seja, vai pegar 0 mais 1 e vai passar a ser 1. A mesma coisa é feita aqui quando a gente trabalha com o processo de reduzir 1. Ele faz a mesma coisa, só que ele chama de decremento. E aí ele vai vir aqui, vai ver que é counter, vai entrar e vai ver que é decrement e vai pegar o valor 1 nesse action.payload e vai reduzir 1 do estado atual aqui, que é value, beleza? Então, basicamente é essa nossa ideia de estrutura que a gente tem. Montamos todo o Redux, toda a estrutura, store, reducers, action, slice, Redux Toolkit, componente, acesso ao estado global, dispatch para fazer o disparo da action para modificar o estado global. Temos tudo pronto. Vamos vir aqui no app, vamos importar o componente counter para ele aparecer em tela, import counter, beleza? E aí, nesse counter aqui, a gente vai chamar o contador, beleza? Counter. Ok, tudo pronto, tudo certo, vamos lá para o nosso navegador ver se está funcionando. Vou vir aqui, já estava iniciado, apareceu aqui, ó, Redux Toolkit.
Vou incrementar, 1, 2, 3, 4, 5, esse é o nosso estado global, valor atual 6. Vou tirar, tirou, né? A gente não tem nenhuma validação para ser valor positivo ou negativo, reduziu. Então, ó, estou somando e tudo certinho. Caso vocês quisessem, vocês têm a extensão Redux Toolkit, né? Eu posso vir aqui inspecionar, tem a extensão Redux Toolkit para o Chrome aqui, por exemplo, estou usando o Chrome, e aí nessa extensão, ó, Redux aqui, basicamente, né, o que ela faz? Ó, ela mostra o meu estado global. Então, vou startar do zero, ele pegou a minha store, né, o valor inicial que é zero, ó, counter slice, que é o nosso reducer exportado, com value igual a zero, ó, o estado global sendo atualizado. Ó. Cliquei nesse botão, disparou a action pelo dispatch, a action chegou lá no meu slice, o slice viu que era counter, entrou no reducer, viu que era increment e somou 1. Ó, counter increment somou 1. De novo, counter increment somou 2. Se eu tirar 1 agora, counter increment reduziu 1. E assim eu tenho o meu estado global sendo atualizado, beleza? Então, galera, esse é um overview de toda a estruturação do Redux, as diferenças que a gente tem do Redux Toolkit para o Redux tradicional, quando é feito manualmente do zero, e como montar, né, uma estrutura de acesso, compartilhamento de informações globais aqui, né, usando o Redux Toolkit, beleza? Espero que tenham curtido muito o vídeo, deixem seu like, seu comentário, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!